Tudo o que você precisa saber para criar conteúdos relevantes e engajadores no seu perfil político está aqui nesse vídeo. Vem comigo. Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter, sou estrategista digital e atuo com políticos e assessores há mais de 5 anos. E nesse vídeo eu vou te falar sobre alguns elementos para que você possa criar conteúdos realmente engajadores e, acima de tudo, relevantes para a sua audiência. Mas o que são conteúdos relevantes e engajadores na visão do eleitor? São conteúdos que impactam emocionalmente, que conversam com ele de alguma forma. Eu acredito muito que conteúdos políticos, eles devem muitas vezes chegar ao coração para depois chegar e ir até a mente das pessoas. Então você precisa considerar isso, que conteúdos envolventes e engajadores são aqueles que afetam de alguma forma. Nós estamos falando sobre afetar, sobre tocar as pessoas de alguma forma. E você precisa ter consciência de o que você está falando, qual é o tema do seu conteúdo, de que forma que isso afeta as pessoas. Aí sim, você vai ter um conteúdo que seja relevante, que seja engajador. Por quê? Se a pessoa se sente afetada, né, ela tem uma ação, você provocou uma ação nessa pessoa, ela vai ter uma reação. E essa reação vai ser o quê? Se envolver com o seu conteúdo, seja curtir, seja comentar, ou seja compartilhar com outras pessoas. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E para criar conteúdos que sejam relevantes e que engajem, ou seja, que provoquem uma ação e uma reação da pessoa engajar com o seu conteúdo, a primeira coisa que você tem que saber é com quem você vai falar. Não adianta você cair na falácia de achar que pode falar com todo mundo. Um político, ele representa uma parcela da população, né? É um número ali de pessoas, uma parcela da população. Ele é eleito por uma parcela da população. Então são para essas pessoas que o político tem que direcionar o conteúdo para ele ser relevante. Ninguém consegue ser relevante para todo mundo. Então, o primeiro passo para você criar um conteúdo relevante é você selecionar um público com quem você quer falar. E se você fala com mais de um público, você vai criar conteúdos direcionados, que talvez não seja tão relevante para esse público, mas seja relevante para esse público. E aí sim você consegue direcionar. Eu acredito que o grande segredo de criar conteúdos relevantes e engajadores é direcionar a sua comunicação. Então, entenda quem é o seu público, pensa na mensagem que você quer enviar para essas pessoas e constrói essa mensagem de forma que afete essas pessoas. Só que para isso você tem que dominar o assunto que você quer falar. Você tem que conhecer muito bem o seu público. Então, esse é outro passo que você precisa ter para criar conteúdos que engajam. Criar conteúdos que engajam não é ficar utilizando trends e modinhas. É um grande erro se você pensar que utilizar trends e modinhas vai engajar. É erro não só por causa do formato e do tipo de conteúdo, mas porque você não sabe exatamente para quem é o público que você está direcionando essa comunicação. Então toma muito cuidado com isso, tá? Não confunda as coisas. Conteúdo relevante e engajador é aquele que afeta diretamente o seu futuro eleitor, que conversa com ele a ponto dele ter uma reação de se envolver com o seu conteúdo. Então isso é muito importante. Reforço mais uma vez, você precisa saber o que você quer que as pessoas sintam quando vem o seu conteúdo. E às vezes você vai provocar indignação, às vezes você vai provocar medo, às vezes você vai provocar esperança, às vezes você vai provocar aquele sentimento de orgulho das pessoas. Então é importante que você tenha plena consciência disso. Criar conteúdo também é mexer com as emoções. Então pensa, qual é a emoção que você gostaria de gerar na pessoa do outro lado da tela, que está vendo o seu conteúdo? Tá vendo como criar conteúdo político não é só postar, não é só usar trends e modinhas, tem todo um conceito por trás e você precisa aprender para realmente ter resultados. Uma coisa que eu falo muito, comunicação política ela tem que ser séria, mas não precisa ser chata. Então, como é que você vai trabalhar isso para poder gerar essa emoção? Quando eu gero uma emoção na pessoa, eu já afasto o conteúdo dele ser chato. Por quê? Porque eu estou impactando essas pessoas. Então pensa bastante nisso. Outra coisa, você precisa entender muito bem a realidade. Eu já falei isso aqui, mas eu vou reforçar. Você precisa entender a realidade das pessoas. Para quê?
para que você possa, nos seus conteúdos, falar sobre a realidade das pessoas. Teve uma vez que dois profissionais que já atuam desde 1976 em campanha, a gente estava conversando, e aí eles me falaram, Gisele, a política não mudou. O que mudou foram os meios de comunicação com as pessoas, isso é verdade. E aí eles continuaram ainda e falaram. E outra coisa que a gente precisa saber, não adianta, um prefeito ele pode apresentar ali um resultado que ele fez 500 quilômetros de asfalto. A pessoa não quer saber o que ele fez os 500 quilômetros, ela quer saber se ele asfaltou a rua dela, ele quer saber o que ele fez por ela. Então, você entende que essa comunicação é no 1 a 1, e hoje, como mudou o canal de comunicação, a nossa comunicação é no 1 a 1. Então, até quando você for fazer o seu conteúdo, presta atenção. Fala pessoal. Não existe um pessoal atrás da tela, existe uma pessoa. Então, essa comunicação ela tem que ser no 1 a 1. Então, você tem que falar, claro, né? Você representa uma parcela da população, você representa pessoas, você não representa somente uma pessoa, mas você tem que falar no 1 a 1. Você tem que tocar o coração de uma por uma das pessoas que você quer o voto. Então, você tem que entender a realidade dela, você tem que falar da realidade dela, você tem que se comunicar com essa pessoa como se ela fosse única, ela precisa se sentir única na sua comunicação. Então, presta atenção nisso, trata de conhecer quem é o seu futuro eleitor, trata de conhecer o seu público e trata de falar da realidade dessa pessoa de forma muito direcionada. E isso vai ajudar você a criar conteúdos relevantes, porque se eu me sinto, né, se eu sinto que você está falando comigo, você vai ser relevante para mim. E eu vou engajar com você. Porque, como eu falei para você, a ação é criar um conteúdo que me gere uma reação. E se me afetar, vai gerar essa reação. Por isso que você precisa conhecer muito bem o seu público. Por isso que você precisa direcionar muito bem o seu público. Outra coisa que ajuda muito a criar conteúdos envolventes, relevantes e que engajam é você usar histórias. Então, use histórias, trabalhe com elementos de histórias, trabalhe com casos reais, traga pessoas, mostre esses casos reais, trabalhe com a emoção. Lembra que eu falei para você, você tem que saber despertar emoção. Então, quando você trabalha com esses casos reais, isso pode ajudar a aumentar a probabilidade de que o seu conteúdo seja relevante para as pessoas. E saiba, conteúdo relevante vai para a memória das pessoas. As pessoas não esquecem. Se é um conteúdo relevante que tem a emoção, que mexe com a pessoa, mais ainda. Então é importante que você considere isso. Criar conteúdo que fale da realidade das pessoas e que mexa com a emoção das pessoas. Aí sim você vai se estabelecer na mente e também no coração das pessoas, se elas gostarem, ou na mente das pessoas, se você despertar algo que mexa realmente com elas, que ela queira lutar junto com você essa causa. Então isso é muito importante. Outra coisa que vale a pena você considerar para criar, né, para construir conteúdo que engaja, é variar os formatos. Você tem que entender que eu sei que hoje, né, o vídeo engaja muito, o vídeo está em alta, mas considere também trabalhar outros formatos, considere trabalhar foto, considere trabalhar um carrossel. Esses outros formatos, eles também podem ajudar pessoas que não consomem tanto vídeo. Então você também precisa pensar nesses outros formatos. E muito cuidado. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma consultoria que eu estava trabalhando e eles estavam usando exatamente o mesmo formato. E é um formato muito bom, então dá muito certo. Só que você tem que considerar que as pessoas podem cansar. Então eu quis segurar um pouco esse formato, falei, vamos diversificar um pouco, porque lá no período de campanha a gente vai usar e eu não quero queimar esse formato. Então cuida também para você não usar o mesmo formato que cansa. Então varia um pouco, por isso que é bom você buscar sempre referências de formatos para você variar a sua comunicação. E referência de formato de vídeo, referência de formato para foto, referência de formato para post carrossel, tudo isso vai ajudar você a diversificar, porque você sempre está trazendo uma nova forma, uma nova roupagem de comunicação. E isso pode engajar, porque as pessoas vão sentir curiosidade para consumir o seu conteúdo. Outra coisa, se você quer engajamento, você tem que provocar engajamento. O que é isso de político não ficar respondendo
as pessoas ali no comentário. É claro, quando a gente fala política, a gente fala de equipe. Se é uma equipe muito reduzida e tem muitos comentários, responde o que consegue. Mas é importante ter essa via de mão dupla. E eu não falo só curtidinha, porque eu vejo muito político, muita equipe, só dando aquela curtidinha no comentário para mostrar que viu. Só isso não basta. É preciso que você engaje também para gerar conversa. Eu sei que muitas vezes pode ter muito comentário, muita coisa, gerar muito trabalho, mas é importante, se você soubesse, assim, o ouro que é você engajar, porque a pessoa ela sempre vai voltar para comentar, porque ela se sentiu prestigiada, ela foi respondida. Então, se você quer engajamento, gere engajamento também. Vai gerar onde? Nos seus comentários. Use os seus comentários como um espaço de debate, um espaço de conversa. Lembra que eu falei para você? A política é a mesma, o que mudou foram os canais, a forma de comunicação. Então, pense, os seus comentários é um espaço de conversa, de debate, de convencimento das pessoas. Use de forma estratégica. E outra coisa é você falar de maneira clara e acessível. A gente tem um grande mal, e eu falo a gente porque eu me incluo também, e às vezes eu tenho que me cuidar com isso, que é falar o politiquês. A gente esquece, a gente deixa de falar de forma clara e acessível. É muito importante que você considere isso. As pessoas, elas precisam entender o que você está falando. E às vezes é um detalhe. Nem todas as pessoas sabem o que é um projeto de lei. Nem todas as pessoas sabem a diferença entre um vereador e um deputado. E eu sei disso porque eu toquei campanha onde o político que era o candidato a prefeito, as pessoas questionavam, e ele era um deputado estadual, as pessoas questionavam, mas você como vereador nunca fez nada pela nossa cidade. Né? É óbvio, porque ele era um deputado, não um vereador. Mas aí já mostra, sabe, que grande parte da população não sabe a diferença, né, dos cargos políticos. Então toma muito cuidado para usar o politiquês e as pessoas não entenderem. Então tudo isso, você entende que para você criar um conteúdo que realmente engaje, você tem que direcionar, você tem que mudar a sua forma de comunicação e colocar o eleitor no centro da sua comunicação, para que você possa compreender ele, para que você possa engajar ele no sentido de saber o que afeta ele, o que é relevante para ele. Você precisa dar atenção para esse futuro eleitor. Então, o político sai do centro da comunicação e as pessoas entram no centro da comunicação. Aí sim, você vai conseguir fazer um conteúdo que verdadeiramente é relevante e engaja para as pessoas. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, deixa aqui o seu comentário também, caso você tenha alguma dúvida, e não esquece também de se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve!